Aquilo que a gente não gosta, muitas vezes se transforma em algo que o universo preparou para você. Então, às vezes, você tem uma ideia muito boa, mas você está no lugar errado. Por mais que as empreendedoras, a gente tem, poxa, mas ela tem a marca dela, ela quer divulgar. Mas tem uma mulher por trás. Mostre, apareça. Quanto mais elas aparecem, mais credibilidade traz para aquele negócio. Cada vez mais a gente compra das pessoas, das né? pessoas. O que mais me estressava e o que mais me estressa até hoje é a pessoa tentar diminuir um empreendedor. Você imagine que um comentário desse, muitas vezes, pode fazer uma pessoa desistir. Se não for para elogiar, não fale não. Foi, acho que, a primeira vez que eu entendi que o que eu estava fazendo era transformador e que eu estava no caminho certo. Bom dia, Flor do Dia! Eu sou a Kim Rosa Cuca e você está assistindo mais um episódio do Talking Rosa Cuca. E hoje eu estou até emocionada, eu não sei nem como é que eu estou falando aqui, ó, sem estar tremendo muito. Eu tô disfarçando bem, né, gente? Porque eu recebo aqui uma mulher, gente, que ela é um símbolo já de Curitiba. Eu tava falando pra ela que ela já podia ter uma estátua dela no centro da cidade, ganhar a chave da cidade de tantas vidas de mulheres aqui de Curitiba e da região também, e futuramente do Brasil, do mundo, que essa mulher vai ajudar a transformar. Ela que em 2014 criou uma página no Facebook para ajudar mulheres empreendedoras a se conectarem, comprarem, venderem, se ajudarem. E aí ela deu vida ao Clube da Alice, que acabou se tornando uma das maiores comunidades de mulheres empreendedoras do Brasil, né? Chique, né? Então, gente! Eu adorei o negócio da estátua. Né? Acho justo. Eu também acho justíssimo. Desde que seja bem bonita e mantenha bem limpinho. Não quero cocô de passarinho em mim. Tá bom? Tá bom, Tá ó, bom? eu vou ligar pro prefeito. Fica lá combinado. Deixa bem limpinha a minha estátua. Você preferia que a sua estátua fosse de cobre, fosse branca, assim, de... Ai, acho que de mármore, né? De Chique, mármore. né? Nossa, você viu que ela tem visão, chique, né? gente. Eu já tava pensando naquela de cobre, mas eu não, né? Enquanto eu não tenho a chave da cidade, eu tenho a chave do País das Maravilhas, do Clube da Alice. Já tá de bom tamanho. Nossa, arrasou. Por favor, recebam Mônica Merlitz aqui. E hoje a gente vai conversar sobre tudo isso, mas eu quero que você comece com um clássico que eu escutei já em uma palestra um ano atrás e eu fiquei emocionada. Eu acho que eu fiquei pra Ju contando essa história por uns 2 meses. Mas eu quero que você conte aqui pro pessoal do podcast a história de como tudo isso aconteceu, como que nasceu o Clube da Alice. O Clube da Alice nasceu de uma maneira, eu falo que na vida a gente tem que agarrar as oportunidades e às vezes entender que aquilo que a gente não gosta, muitas vezes se transforma em algo que o universo preparou para você. Eu era uma pessoa avessa a redes sociais, eu não tive Orkut, eu usava e-mail só para trabalho, assim, achava que era uma coisa, tipo, exposição demais, assim, não conseguia entender. Eu também, você acredita muito que eu nem bem. tinha rede social antes de criar as minhas também? Não é esquisito, assim. Que loucura, né? E daí, quando o Facebook veio para o Brasil, uma amiga minha me colocou bem no comecinho lá do Facebook. E eu criei a conta completamente de curiosa, assim, só para ver como é que é, e essa conta ficou lá. E eu estava passando por um momento de transição de carreira, eu trabalhava com uma empresa de distribuição de cosméticos, tinha 3 lojas, e aquilo estava acabando, encerrando, a empresa estava mudando, e eu precisava de um outro caminho. E eu resolvi voltar a estudar fotografia, que era a minha paixão antes da faculdade. Eu já tinha estudado fotografia no tempo analógico, né? E o mundo mudou, era totalmente digital e eu precisava aprender novamente. E nos cursos de fotografia, eu vi que os fotógrafos usavam o Facebook, na época não tinha Instagram, né? Daí eles usavam o Facebook para divulgar os seus trabalhos. Isso era que ano? Isso era em 83. Não. Ai, o quê? Meu Deus do céu, a pessoa tá bem louca. Não pergunta data pra mim, que eu sou um problema. Em 83? 83 não era, né? Louca. Quando que era isso? 2013, não. 2013. Ah, tá. 2013. Não, ela teve acesso a um Facebook beta em 83. Já, tipo...
E daí, ali, venha, você quer participar da conversa? Venha. Aí, ali, eu comecei a ver que eu precisava aprender. Se eu quisesse entrar realmente para esse mundo da fotografia e trabalhar com isso, eu ia precisar dominar essa ferramenta também para poder mostrar o meu trabalho. E foi assim que eu comecei a entender como que funcionavam as redes sociais, me expor mais um pouquinho, trabalhar ali um pouquinho. Você tirava foto do quê na época? De pessoas. Eu sempre fui de gostar de pessoas, da história, bom, da história das Você pessoas, fazia os né? ensaios, Sim, assim? sim, Ah, sim. sim. E eu Legal. gostava muito de trabalhar com isso. O Clube da Alice engoliu essa minha profissão, Hoje você não né? fotografa mais, só por hobby. Não, só por hobby com celular, né? Uhum. E daí, naquela época, me colocaram em um grupo, né? Que hoje a gente chama de comunidade, mas naquele tempo eram os grupos do Facebook, porque era tudo mato, né, Kim? Você também entrou na época do mato. A gente tinha que descobrir como usar, não existia ninguém que ensinasse E a você gente, não tinha nenhuma né? perspectiva também do que isso podia virar, né? Nem eu, nem você. Acredito que imaginávamos Imagina. se tornaria tudo isso. E daí me colocaram em um grupo. Nessa época, eu já fazia uma revista digital, a gente usava a página do Facebook, né, para mostrar, e a gente criou uma revista digital, eu e uma amiga, para que a gente pudesse mostrar nosso trabalho. Eu fotografava, ela era produtora de moda, criava as fotos, e a gente escrevia matéria, a gente fazia uma revista completa. Era tipo um blog dentro do Facebook. Isso, mas a gente postava em formato de revista mesmo, né? Nossa, em demais. revista digital. Uhum. E ele se chamava Palpite de Alice, né? Por quê? A Alice já estava ali, porque a gente queria um nome próprio para a revista. E eu sempre gostei da Alice, né? Da personagem Alice do País das Maravilhas. Eu acho que ela representa muito a mulher atual, porque a Alice era super curiosa, questionadora, né? Respeitosa, né? Sim. Ela respeitava muito o que ela encontrava de diferente no País das Maravilhas. Então, o nome da revista, a princípio, seria Alice. Mas a gente achou que Alice ficava muito curto, daí ficamos naquela, tal, virou Palpite de Alice. E daí a gente postava isso nessa página. Só que a gente não entendia se as pessoas liam todo aquele conteúdo, né? Porque a gente postava ali um monte de coisa, os amigos falavam, ai, que legal, mas os amigos não contam, Mas né? você leu? Não, Então, mais ou menos. mas dei uma olhadinha, né? E era uma pena, porque a gente trazia muito conteúdo legal ali que ficava um pouco perdido naquele formato. E me colocaram em um grupo que tinha 2.000 mulheres aqui de Curitiba. Falei, gente, 2.000 mulheres, né? É muita mulher para ler a minha revista. Eu achei aquilo o máximo. E pedi para a administradora desse grupo na época se eu podia começar a postar sobre a revista, né? Nesse grupo e tal. E eu, festeira que sou, né? Já comecei a ficar conhecida lá no grupo, comecei a organizar uns eventos. Aí eu fotografava as mulheres nesse evento, fazia tipo uma coluna social, postava na minha revista, né, digital, porque daí era um jeito que as pessoas entravam no link para ver, porque elas queriam ver sua própria foto. E assim, ali eu fui entendendo que aquele mundo ali dos grupos tinha muitas possibilidades. Esse grupo, ele era um grupo só falavam de moda, tipo assuntos do universo da mulher, assim, mas ninguém falava de empreendedorismo, ninguém postava sobre o seu negócio. E nesses encontros era muito legal, porque eu conhecia várias mulheres e comecei a ver que tinham várias empreendedoras, né? Então, tinha empresa disso, uma tinha empresa daquilo, outra tinha salão de cabeleireiro. E eu falei, puxa vida, né? Tantas mulheres assim, né? Um dia eu chamei elas, eu tinha um estúdio na época de fotografia. Falei assim, gente, eu tenho uma ideia para apresentar para vocês. E daí depois a gente podia sair para comer uma pizza, né? Elas, vamos. Aí elas foram lá no estúdio. Eu comecei a contar a ideia do que seria o Clube da Alice, que eu nem imaginava, né? Na época, eu falei, gente, a gente está num grupo aqui, né? Tem várias mulheres, cada uma faz uma coisa diferente. Por que a gente não começa a oferecer desconto uma para outra que participa desse grupo aqui? A gente pode criar uma rede forte, né? A gente posta sobre os nossos produtos, os nossos serviços, e eu querendo divulgar daí meu trabalho de fotógrafa. E cada uma oferece um desconto, uma condição especial para as outras mulheres que são desse grupo. E foi interessante que eu falei isso toda animada, assim, né? Quando eu terminei de falar, ficou aquele cri, cri, cri. Ai, sério? Tipo, mas por que a ideia é incrível? Elas não curtiram. Hoje, eu entendo. Até que uma falou assim, vamos comer a pizza? Sabe, tipo assim... Ah, né? Tipo, nossa! É que aquele grupo não era para isso.
Então, às vezes, você tem uma ideia muito boa, mas você está no lugar errado, né? Não dependa da aprovação do seu grupo imediato ali, né? E essas mulheres depois usaram o Clube da Alice, né? Não quis Elas dizer, entenderam, né? entenderam. Mas acho que ali, aquele ambiente, e eu entendo até, porque a gente precisa também de um escape, né? Tipo, aquilo ali elas não viam como trabalho, elas viam como um local, um grupo onde elas se encontravam, Você que era ligada no 220 lá, eu que comecei a ver negociar. que poderia fazer as duas coisas lá dentro. Sim. E tanto que esse grupo existe até hoje e elas continuam lá fazendo a mesma coisa. Vocês são amigas ainda até hoje? Algumas ainda a gente tem contato, e daí, assim, a partir dessa noite, assim, que surgiu a ideia. Eu chamei a Ive, que fazia a revista O Palpite de Alice comigo, falei, Ive, vamos criar o grupo do Palpite da Alice. Ela falou, eu não gosto desse formato, desses grupos do Facebook, eu acho que dá muita confusão, as pessoas brigam, né? Brigavam mesmo, Brigam, né? Ela tinha um ponto. Tem um ponto, porque a gente reúne pessoas diferentes. Na tua família, se você reunir 5 mulheres ali e vir com Os um almoços de tema, família já é um caos vai na ter terra. uma discussão na sua sala de aula com o seu vizinho. Os conflitos acontecem, imagine quando se junta um monte de pessoas que pensam diferente. Mas ela não gostava muito da ideia. Foi assim que daí ela falou, puxa, se a gente colocar o grupo com o nome Palpite de Alice, ele vai acabar engolindo a revista. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou criar o Clube da Alice. E foi assim que nasceu o nome Clube da Alice, que todo mundo acha que é uma grande jogada, que é muito legal. Esse nome do clube surgiu, eu achava que assim, o teu nome era Alice, era o seu clube. Sim, não, e tem histórias engraçadíssimas do nome Alice, assim, né? Porque a Alice é a Alice do País das Maravilhas. É ela mesma, Pronto, é tá isso. explicado, não tem nenhuma Alice. Não vem com feed aqui, não. E eu já escutei histórias que a Alice era uma amiga minha que estava com câncer, que eu criei o grupo porque ela estava morrendo. Olha, eu já escutei histórias assim, loucas, lendas urbanas do Você viu, gente? Ela tem lendas urbanas, tem sério. lendas Prefeitura, urbanas. faz a placa. A placa não, né? A estátua. A estátua. Queremos a estátua. Né? Você com o chapeleiro maluco, assim. Eu acho que ia ficar legal. Ou vestidinha de Alice, né? Ia combinar tanto. É porque você tem uma carinha de Alice também. Ela tá até com a roupinha, assim, azulzinha branca. Ela veio de Alice hoje pra representar. Podia fazer um lacinho no cabelo. Eu tô de rainha de copas. De rainha. Ficou bom. Até o seu cabelo, assim, né? Um pouco. É. Então tá, né, gente? Mas eu deixo você pegar minhas rosas e tal. Mas a rainha faz parte, né? Eu acho que faz exatamente, parte. Ela é um contraponto bem interessante. Né? E aí, você criou o grupo, mas você sabia já quem você ia puxar para dentro dele? Uma das coisas bem interessantes que eu fiz de maneira, assim, totalmente despretensiosa e que depois foi usada pelo próprio Facebook no manual de boas práticas para quem criava comunidades. Uau! Eu chamei pessoas de áreas diferentes que tinham grupos de amigas diferentes e falei, olha... Você fez manual, assim, entrou em contato com cada uma... No telefone? Eu liguei para cada uma delas e falei, olha, estou criando um grupo com a ideia da gente trazer um conteúdo legal. Você quer escrever uma vez... Olha o que eu pedia para elas. Uma vez por semana um post sobre a sua área e oferecer um desconto para quem participa do grupo do seu trabalho? Eu quero. Nisso, assim, tipo, acho que eu chamei umas 11, 12 amigas, cada uma de uma área diferente. E olha que interessante, elas foram chamando as suas amigas. As pessoas não tinham muita ideia do que era os grupos do Facebook. Elas entravam e daí estava lá, Clube da Alice Secreto. E o secreto não fui eu que inventei, porque era o nome que o Facebook dava para os grupos. Opa! Acho que ele passou no fio aqui. Falou em secreto, acabou até a luz. Acabou a luz. A tecnologia evolui, mas a gente ainda não chegou na parte do não ter problema com cabos. Com os peludos. Ih, voltou. Opa. Que ninguém apaga a nossa luz, não. Nada. Falou em secreto.
Né? Perfeito. E o secreto era quando a gente criava um grupo no Facebook naquela época, você podia escolher. Ou ele era secreto, ou ele era fechado, ou ele era aberto. Né? O secreto, ninguém, se você procurasse Clube da Alice no Facebook, você não encontrava. Você tinha que ser indicada por uma amiga. E por que você escolheu ser assim e não deixou aberto? Porque eu achava que era essa a ideia. Uma amiga chamava a outra e a gente ia aceitando. E daí, tipo, tinha uma época no Facebook que você não mudava isso. Então, chegava num número X, não tinha mais mudança, né? Então, e acho que eram 5.000 membros, você não conseguia mudar mais isso. E daí, quando eu criei isso, daí as pessoas entravam, Clube da Alice Secreto. Daí começou um burburinho na cidade. E interessante, essas mulheres, no primeiro final de semana, a gente tinha 2.000 mulheres. Foi um número que me marcou, assim, porque o outro grupo que eu achava que era um monte de gente, no primeiro final de semana, a gente, de maneira despretensiosa, foi chamando. No primeiro final de semana. Tinha 2.000. E elas entravam a convite da amiga que ela confiava, né, que ela conhecia, e estava falando, nossa, que legal isso, que bacana. E daí começou um burburinho na cidade. Eu estou participando de um grupo secreto de mulheres. Um grupo secreto de mulheres, e daí, lógico, mais mulheres queriam entrar, porque você falou que é secreto, né? Todo mundo quer entrar, né? Quer para pertencer a esse grupo secreto. E quando a gente teve o grande boom, assim, de muita gente... Mas aí na outra semana tinha 5.000 pessoas, já tinha batido o limite? Aí uma amiga minha que sempre trabalhou assim com design de joias e tudo, e teve loja em shopping e tal, ela conhecia muita gente. Ela falou para mim assim, eu posso realmente chamar todo mundo que eu conheço, todas as mulheres que eu conheço? Eu falei, pode, a ideia é essa. Você acredita que ela chamou 3.000 amigas? Eu não sei de onde que ela arrumou. A gente achando que isso é impossível. Ela arrumou tanta gente assim, e daí a gente não parava de aprovar, porque naquela época tinha que aprovar uma por uma para entrar no grupo, e daí aprovava, e daí ali, tipo, mais gente, e também naquela época, você indicava uma pessoa para entrar, ela não tinha que, hoje, se você me indicar para eu entrar num grupo, eu vou ter que aprovar para ser colocada no grupo, né? O que faz todo sentido, né? Porque antes a gente acordava nos grupos que não tinha nada a ver com a gente, tipo, os grupos de política, as coisas, tipo, não tinha nada a ver com a gente. No direct do Instagram ainda tem isso, né? Eu sempre tô nos grupos assim que eu fico, ai, meu Deus, por que não tem a configuração de não me colocar em grupo aleatório? Então, naquela época também não tinha. Então, as pessoas entravam e daí elas ficavam curiosas para saber o que era aquilo, e aquilo foi crescendo. E daí, assim, o grande boom do Clube da Alice foi quando a gente fez, foi uma matéria do Paraná TV, na hora do almoço, na Globo. Eles fizeram um bloco inteirinho sobre o Clube da Alice. Na época, a Luísa Vaz trabalhava Isso aqui. Tinha quanto tempo de Clube da Alice? Tinha, eu gosto de, você falou para me perguntar a data, mas é que eu fico, como eu quero visualizar a linha acho que do tempo. Não tinha tinha um pouquinho mais de um ano, eu acho. Um pouquinho mais de um ano, ou quase um ano. E daí foi quando ela fez essa matéria e ela me pediu autorização para fazer um post procurando histórias e tal. E ela descobriu histórias que nem eu sabia que aconteciam dentro do grupo, né? Porque imagina milhares de pessoas. As conexões que aconteciam lá dentro, não tinha ideia. E daí essa matéria, assim, foi incrível, porque daí as pessoas queriam entrar, porque daí elas acharam muito legal, e daí o que acontecia? Elas não achavam o grupo. Daí elas acabaram com o meu Facebook pessoal, né? Porque daí as pessoas mandavam mensagem para mim. Até hoje eu tenho, sei lá, o Messenger que parece uma coisa... um buraco da Alice, literalmente. Nossa! Porque daí aquelas pessoas assistiram a matéria e daí elas não achavam o Clube da Alice, elas me achavam, né, pelo meu nome, elas me achavam e começavam a mandar um monte de mensagem, e daí nós tivemos que começar a fazer campanha para as pessoas convidarem essas pessoas. Procure alguém que é sua amiga no Facebook, pede para ela te indicar. E daí começou um boom de gente sendo indicada e a gente não tinha braço para aceitar todo mundo. E daí, naquela época, não tinha ferramenta para a gente ir para as solicitações mais antigas, só apareciam as mais recentes. Então, a gente que estava antiga ficava pé da cara. Não chegava nunca nela, né? E daí, foi uma das lendas que surgiu do clube, que a gente escolhia quem ia entrar, porque tinha que ser assim assado, porque tinha que ser loira. Daí, cada uma tinha a sua justificativa. E por que não eu, que já me mandei meu convite há 3 meses atrás? A oportunidade de conversar com essas pessoas, de explicar o que estava acontecendo, né? Há pouco tempo que a gente conseguiu realmente zerar
esse número que foi ficando para Há trás. pouco tempo? Há pouco tempo, acho que há uns 2 anos que a gente conseguiu realmente. Não, foi só 9 aninhos, assim, Não, você tranquilíssimo. imagine, muita gente ficou para trás, mas daí o que acontecia? Daí nós criamos um canal de atendimento, aí as pessoas nos localizavam, daí a gente pedia, olha, cancela aquela solicitação, faz de novo. E daí a gente conseguia resolver quem conseguia entrar em contato com a gente. Mas muita gente achou, coitadinha, né? Tipo, não me aceitava. Mas tinha um critério, assim, de quem você não aceitava para dentro do clube? Perfil feminino e pessoal. Se tivesse um perfil feminino e pessoal, a gente, indicada por uma amiga, seria aceita no grupo. Não tinha, Sempre foi só para mulheres. Só isso, só para mulheres e não fosse perfil de empresa. Às vezes tem mulher que criava o perfil com o nome da loja, daí a gente não aceitava. Precisava ser, até hoje, o perfil tem que ser feminino e no nome dela. Por que não de empresa? Para não perder esse lugar de Porque comunidade? eu entendo, Assim? né? Eu ainda entendo assim que por mais que as empreendedoras a gente tem, poxa, mas ela tem a marca dela, ela quer divulgar, mas tem uma mulher por trás, né? Então a nossa ideia é essa, é que essa mulher que fale. Você gosta de mandar falar com a Brastemp? Ninguém gosta, né? Hoje em dia, algumas marcas, tipo a Netflix ou que tem algumas outras marcas que elas conseguiram, né, se humanizar com o tempo, mas ainda assim... É estranho, assim, principalmente quando a gente fala de uma empreendedora menor, né? Então, é o que nós trabalhamos com elas até hoje. Humanize, mostre, apareça. Quanto mais elas aparecem, mais credibilidade traz para aquele negócio, né? E cada vez mais a gente compra das pessoas, das né? pessoas, principalmente no caso do clube, né? Que a gente está falando de pequenininhas, né? Tem todos os tamanhos de empreendedoras lá, mas a gente sabe que as que utilizam mais e as que tiveram as vidas transformadas através do clube foram as menores, né? Nossa, eu pessoalmente já conheci várias pessoas que falaram que começaram a fazer unha ou começaram a fazer qualquer prestação de serviço e elas engrenaram muito rápido, algo que elas não conseguiriam antes, né? Sim. Porque como que você vai conseguir cliente ali? Mas elas, publiquei no clube da Alice, e aí consegui um monte de cliente. Então é muito legal. É um mundo diferente, né? Que a gente viveu naquela época do Facebook, do que hoje a gente já não tem mais aqueles engajamentos absurdos, né? Aqueles números que as pessoas postavam e tinha aquela loucura, né? E tudo. Mas ainda é um excelente canal para empreendedora. Né? E o Clube da Alice foi se transformando e crescendo também, que agora vocês têm todo um espaço dentro do próprio Sebrae lá. Tem o espaço da Alice no Shopping Cristal, né? Isso, a gente começou em shopping através de um convite do Shopping Miller, que nós fizemos uma corrida e entregamos o kit da corrida lá. Eu vi esse no Instagram. E foi muito legal, assim, na época... Foi isso bem no comecinho do grupo também. E a entrega do kit foi na frente da Centauro. Aí assim, eu acho interessante isso, porque o Clube da Alice, esse senso de comunidade que a gente tem, faz com que as mulheres, às vezes, elas se arrisquem em coisas diferentes que elas não iriam. Então, por exemplo, corrida. Muitas mulheres querem participar de uma corrida, de uma prova de rua. Aí ela olha aquilo e fala assim: será que eu vou? Depois vai ficar todo mundo me olhando. E será que se eu andar, né? Tipo, tem todas essas... Eu jamais iria sozinha. Né? Só que do Clube da Alice, elas foram, porque ali elas se sentiam em casa, elas estavam entre amigas, aí a gente já fez aproveita a oportunidade. Corrida e caminhada, então já ficava inclusivo, né? Tipo, se eu não correr, tá tudo bem se eu caminhar. Então eram mulheres que elas nunca tinham participado. Então, quando elas pegavam o kit a camiseta com a Alice, a viseira, o que a mulherada faz? Quero uma calça, quero um shorts, né? Quero um tênis. Agora que eu entendi, era na frente da Centauro. Aí, daí aquelas sacolinhas circulando pelo shopping e elas querendo, tipo, aquilo virou um acontecimento dentro do shopping. As entregas de kit já são legais para os locais que entregam, mas o nosso público fala que quer coisa, é diferente, né? Do que a pessoa que já está acostumada a correr, que já tem tudo, tem seu tênis, ela tem... É super emocionante essa primeira corrida. Eu ainda não vivi a minha. Quando vai ser a próxima? Olha que acho que ano que vem vai ter mais uma. Então já fizemos 4. Vou estar acompanhando lá, que eu quero muito ir. Nós temos agora um grupo de corrida no sábado também, das meninas. Sábado passado a gente fez Mas você acha que eu dou conta? Mas todo mundo começa dando o primeiro passo, né? Nossa, é porque... vamos lá, né?
Agora parece que eu vou morrer no meio do caminho. Todo mundo começa assim. E se eu não conseguir concluir a prova e chegar até o final? Vai andando, vai andando. Aliás, as pessoas não imaginam o quanto tem de pessoas que andam numa prova, assim. Não é todo mundo que sai correndo e tal. Tanto que é só você olhar o tempo que você tem para concluir a prova. No sábado, foram umas meninas que fazem meia maratona, né? Daí tem 3 horas para terminar uma meia maratona, né? Aí ela falou: estou preocupada em melhorar tempo. Se tem 3 horas, eu paguei por 3 horas, eu quero usar as 3 horas. Eu amei Quero usar as 3 horas. Paguei pelas 3 horas. E quero terminar a prova em 3 horas. Então, não tem problema, todo mundo pode fazer, lógico, tenha condições, né, de andar. E ao mesmo tempo parece algo super assustador, eu vejo que é apaixonante, até porque tem muitas pessoas que eu acompanhei que elas fizeram a primeira corrida tímida lá, e aí isso acaba virando estilo de vida, e ela quer ir em todas as corridas que tem na cidade. Porque é uma coisa muito legal quando você começa a gostar disso, que você quer melhorar. E o que eu acho que é muito, muito legal no esporte da corrida é que é você contra você mesmo. Ninguém está nem aí, a não ser, lógico, que você queira competir mesmo, profissionalmente e tal. Mas se você está ali no meio da maioria dos corredores, é você contra você mesmo. Tipo, puxa, se você consegue, 10 pessoas falam assim, nossa, você comemorou porque terminou 1 minuto a menos. Sim, né? Então, é muito legal, assim, nossa, quando você consegue terminar um pouco antes. Você vai aprender a correr. Então, tipo, eu não aguento por causa da respiração. Aí você vai aprender a respirar. Você não vai sair correndo, é óbvio, 5 quilômetros de uma vez só. Uhum. Então, tudo é um processo, né? Nossa, amei. Como tudo na vida, né? Sim. Como tudo na vida, é um processo. Conta uma história pra gente aqui de alguma dessas Alices que tiveram a vida transformada através do grupo. Conto. Tenho várias. Eu vou te contar, então, uma que foi, acho que, a primeira vez que eu entendi que o que eu estava fazendo era transformador e que eu estava no caminho certo. Porque às vezes a gente faz alguma coisa e precisa de alguma coisa que te mostre, né? Sim. E foi uma vez, a gente tinha um escritório do Clube da Alice e eu estava lá e estava chovendo muito, assim, e chegou uma moça com um vasinho de flor toda molhada, com aquele vasinho de flor na mão, assim. Daí ela falou assim, eu vim aqui só para te agradecer, eu precisava vir aqui para te dar essas flores e para te agradecer. Aí ali ela me contou que ela estava desempregada, o marido dela desempregado, disse que estavam numa situação assim de ter que diluir o leite da criança para poder render, assim, tipo uma situação bem difícil que a gente sabe que muita gente passa, né? Uhum. E daí colocaram ela no Clube da Alice e ela já tinha sido manicure. Aí ela começou a postar no grupo como manicure e ela fechou a agenda de clientes indo na casa lá através do grupo, fechou a semana toda e o marido dela começou a lavar o carro das clientes enquanto ela fazia... Veja, você né? vê, os dois começaram e ela falou assim que tipo foi uma mudança na vida dela, assim. E daí ali ela falou assim que é uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu rezo por você todas as noites. Nossa, me arrepiei aqui. Aí, tipo, você pensa, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que eu não fazia ideia do post dela no Clube da Alice, ela chega e fala para mim que ela reza por mim num momento tão íntimo, assim. Então, aí você fala, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa acontecendo aí. Nossa, sim. Você é uma pessoa ligada com espiritualidade? Isso é um fator importante na sua vida? Eu sou de uma família muito católica. Muito católica. Muito católica, assim. Os meus, a minha avó materna era da pastoral da igreja, assim, muito envolvida. E a minha família paterna, como eles vieram da Itália e não tinham condições de colocar todos os filhos para estudar, colocaram muitos dos filhos nos colégios de padre, né? E, assim, eu tive muitas tias freiras, assim, né? Que acabaram seguindo. Então, eu fui criada nesse mundo muito católico. Hoje, eu não me considero uma pessoa muito religiosa, assim, né? Uhum. Mas eu gosto muito do espiritismo. Eu gostaria, assim, de me dedicar mais, assim. Não queria dizer que sou espírita porque eu acho que as pessoas espíritas, elas estudam muito, elas se envolvem muito, Estudam, né? É uma religião que tem muito... O meu sogro é espírita e ele tá fazendo um curso faz uns 3 anos lá, tem
muita dedicação, né? Eu admiro eu muito gosto isso. muito, mas eu respeito todas as religiões e eu acredito muito no universo. Eu acho que o universo assim é um grande espelho, assim, que tudo que a gente dá para o universo ele nos devolve de forma igual. Nossa, e ele deve estar muito feliz com tudo que você produz e quanto de pessoas você ajuda, né? E eu acho que isso retribui para a minha vida, do mesmo tamanho. Você acha que, falando, né, nessa parte de universo, de acreditar no universo, que você foi direcionada para realizar isso tudo que você realizou? Eu acho que de alguma maneira sim, né? Talvez eu não tivesse entendido o tamanho, a proporção do que isso poderia acontecer, mas eu acho que de alguma maneira nada acontece por acaso, assim, né? Sim. Dá para se ver muito isso no quanto você foi fluindo pelas Sim, oportunidades que a sim. vida. Esse é um jeito de ser Sim, guiada pelo sim, universo, sim, com né? toda certeza. Olhar e ver, tem uma oportunidade aqui. E eu acho que uma coisa muito legal assim do clube é que eu comecei a ver oportunidades dentro do grupo. Então, por exemplo, a corrida, né, que a gente estava falando, a primeira corrida do clube. Uma moça Fabiana fez um post no Clube da Alice contando que ela estava com câncer de mama, estava em tratamento e tal, e que o médico pediu para que ela caminhasse, para que ela fizesse exercícios. Ela Uhum. estava numa condição que não podia pagar uma academia, não tinha amigas em Curitiba que pudessem caminhar com ela. Ela fez um post no clube e contou que ela precisava caminhar e tal. Puxa, através desse post, mais de 200 mulheres se reuniram para caminhar com ela no parque. Gente, que Elas se loucura. revezavam e todo dia iam lá 5, 10 mulheres, caminhavam com ela e estavam junto com ela, né? Hoje, a Fabiana está curada, né? E é uma corredora profissional, assim, ela tipo, super tomou gosto, assim, foi muito legal a história dela. Só que ali, quando a gente viu esse movimento todo daquelas mulheres se reunindo para caminhar, Luzinha foi aqui. aonde a gente viu, puxa, uma corrida, uma caminhada. Então, ali dentro do grupo, e daí a gente estava falando, eu comecei a falar do Shopping Miller, fui Acontece lá aqui para muito. coisa. Então, através daquela entrega de kit, o Shopping Miller nos convidou para. Eles tinham uma loja que ia virar o elevador. E ela estava fechada lá por um tempo até começar a obra. Eles nos chamaram e falaram assim: olha, a gente gostaria que o Clube da Alice tivesse uma sede aqui, provisória e tal, até. Mas o que a gente vai fazer, né? Era bem assim, final de ano, daria assim, outubro, novembro e dezembro, o tempo que nós teríamos essa loja. Aí eu fiz a proposta para o shopping. Eu falei, posso trazer pequenas empreendedoras para vender aqui dentro do shopping? A gente achou até que eles não aceitariam, né? Porque a gente levando pequeno. E eles concordaram. E isso foi tão legal que começou assim, tipo, com uma bobeira de levar ali. Acho que nós começamos com umas 10 empreendedoras. Quando essa loja foi realmente que eles precisaram da loja para fazer a obra, eles nos ofereceram uma loja bem maior, que nós tivemos muitas empreendedoras lá, e com essa loja a gente ganhou o prêmio da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, como o melhor projeto de marketing de shopping do Brasil. Olha que legal. Caraca, mas como que funcionava essa dinâmica Era das uma loucura. empreendedoras vendendo as coisas Era lá? uma loucura, porque a gente fazia uma curadoria, aí ficava com os produtos delas lá em consignação, daí nós tínhamos uma equipe de venda, nossa, né? Porque não tinha como deixar todas as empreendedoras lá. Você imagine que no começo, até a gente se entender com isso, cada empreendedora deixava uma máquina de cartão. Meu Aí Deus, a você nunca gente fugiu do tinha serviço, né? Que era sempre braçal. Embaixo do balcão, assim, tinha Nossa, uma etiquetado, assim. linha, sim, que era a máquina da fulana. Daí eu brincava com os clientes, assim, olha, a loja é colaborativa e o cliente tem que ser também, né? Porque se ele Passa comprasse... 20 aqui, 30 aqui, 40 se comprasse aqui. de mais de um empreendedor, eu tinha que fazer isso, né? Meu Aí Deus. depois a gente cresceu esse projeto, daí nós tínhamos um sistema que passava o cartão pelo menos uma vez só, e daí ia para conta de cada uma das empreendedoras, mas era uma loucura, né? Você Era uma é loucura. literalmente a trend do primeiro começa, depois você melhora. Primeiro começa, depois... Olha, devia ter feito essa da loja. Porque olha a loucura que a gente começou a loja no Miller. Eu pensei assim, né, na minha cabeça de Alice, né?
Cada uma das empreendedoras fica tipo, acho que eram 8 ou 10 que a gente começou. Cada uma fica X tempo dentro da loja, a gente não precisa ter ninguém trabalhando, né? Tipo, uma vende. Vai ser super fácil. Vai, imagina, né? Cada uma se compromete com o horário, né? Até a hora que uma não vai. Até a hora que nós chegamos num ponto que uma só estava ficando quase o tempo todo, né? Porque era a que mais se dedicava. A ideia era que cada uma fosse representar a sua loja ali por E um daí tempo. vendia para para as as outras também, né? Todo mundo vendia o seu. E daí, acho que em menos de um mês a gente viu que não dava, né? Que tinha que ter alguém trabalhando lá para fazer isso, né? Enfim, mas foi muito legal. Esse projeto durou no Miller, acho que quase 3 anos. Foi bastante tempo. Foi mesmo. Só que era um projeto que me sugava muito, porque era muita gente e a gente tinha que lidar com as expectativas. Porque, assim, a empreendedora vinha e ela vinha com aquela ilusão que ela ia colocar o produto no shopping e ia vender muito. E alinhamento sabe? de expectativa é uma coisa complicada, muito. né? E daí, às vezes, tinha algumas que chegavam e falavam assim, eu não sei nem se eu consigo produzir para ter no shopping, mas ao mesmo tempo a gente teve momentos assim incríveis de empreendedora chegar e ver o produto na vitrine e chorar de emoção, assim. Nossa, eu nunca imaginei que a minha pulseira estaria na vitrine do shopping, assim. Então foi muito legal. Nossa, assim, foi uma muito escola. emocionante. Cara, agora pra mim fez todo sentido, sabia? E até me admira você já ter essa noção em relação à Alice. Porque vendo toda essa trajetória que você está me contando até aqui, a Alice, ela tem muito isso, né? Ela vê o coelho, aí ela vai atrás. Ela nem pensa, né? Ela vai atrás. Vai ser difícil, vou entrar no buraco, será que vai dar ruim? Não interessa, ela vai. Não, vai. Aí ela vai encontrando e desbravando, assim, e vai seguindo o caminho, tanto que o gato chega pra ela e fala, mas que caminho vai? Nem sei. Nem sei. Pra quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Né? Isso faz todo sentido, é totalmente... você muito. é totalmente Alice. E, assim, o que era muito legal no shopping, a gente vendia, porque a gente vendia muito artesanato, né? E artesanato tem muita coisa infantil, né? Então, tipo, era a moda do unicórnio na época, lembra? Que só se falava de unicórnio. Eu fiz muito vídeo de unicórnio. E a gente vendeu muito pijama de unicórnio do empreendedor, aquele kigurumi, né? Nossa, não tinha, não vencia, a menina não vencia, essa realmente não vencia produzir pra gente vender lá. Uns unicórnios grandes, assim, de pelúcia, que as crianças gostavam para deitar. Então, a loja era muito colorida, muito infantil, assim. Eu falava, gente, tinha que ter uma câmera aqui na frente para pegar a reação das crianças quando elas viam o Clube da Alice. Mãe, o Clube da Alice! Porque eu acho que na cabeça das crianças, elas ouviam em casa, com toda certeza, né? A festinha da casa dela. Onde é que veio o bolo? Veio do Clube da Alice. Onde é que veio os docinhos, a decoração e tal? Você imagina na cabeça da criança, o que é o Clube da Alice, né? Tipo, é algo que vem alguma coisa boa, né? Tipo, coisas boas vêm do Clube da Alice. E daí elas chegavam no shopping, viam aquela loja colorida, né? Clube da Alice. Era muito legal. Tinha criança que corria atrás de mim no shopping me chamando de Alice. Nossa, certeza que tinha alguma criança que falava, qual que é o teu sonho? O meu sonho é ir no Clube da Alice. No Clube da Alice. E agora é muito bonitinho, porque tem empreendedora que leva as filhas no Sebrae lá, né? E daí elas eram uns toquinhos, daí agora são adolescentes, assim, muito bonitinho. Nossa, e deve ter adolescentes na época que hoje são A gente já tem filhos. Eu tenho até medo disso. A gente já tem uma nova geração de Alices vendendo lá, que estão no grupo desde, assim, tipo, tinham 10 anos quando o grupo começou, agora com 20 estão E elas foram acompanhando, já. né, tudo Sim. isso quando tinha 10 anos e foram já legal isso, aprendendo, né, como que o pessoal se divulgava e tudo mais. E é uma geração bem mais esperta, né, porque agora já entende, né, o que a gente teve que aprender na marra, elas já sabem. Foi caminhando pra elas correrem, né? Mas esse lance de montar a comunidade, hoje tem muita gente falando sobre isso, né? Inclusive o novo movimento. Você já tava, há anos-luz, assim, porque hoje o negócio é criar suas próprias comunidades. Mas eu também vejo muitas empreendedoras que estão ali começando e começa a crescer e daí vai lá e contrata a equipe e aí já 3 tentativas de falar, meu Deus, trabalhar com gente é muito difícil, quero trabalhar com gente não, é muito complicado. Então, o que você aprendeu nesse caminho que você formou a tua comunidade? Quais foram os desafios que você enfrentou em
trabalhar com pessoas? Eu acho que primeiro é entender que pessoas vai depender do ambiente, do como ela estudou, de tudo para como que ela vai enxergar aquela situação. Então, claro que pessoas vão enxergar a mesma situação de forma diferente. Então, aprender a lidar e entender que muitas vezes, sabe, no começo eu tinha algumas coisas que eu ficava brava, assim. Daí depois eu começava a entender a realidade da pessoa, que até em assuntos religiosos, quando vinham. Poxa, mas por que a pessoa não consegue respeitar a religião do outro? Aí você começa a entender o contexto de como que é na religião da pessoa, o que ela é doutrinada a acreditar, né? Então, às vezes, lógico que a gente tem muitas excluídas do Clube da Alice, né? Bastante gente já foi excluída do clube por falta de respeito. Não tem jeito, né, Kim? Não dá, assim. Uma hora eu tive que me posicionar e fui, assim, muita gente concordou comigo, mas muita gente me chamou de ditadora. Mas aqui é a minha casa, aqui eu tenho as minhas regras. Porque senão vira uma bagunça, né? Sim. E eu acho que os grupos, as comunidades do Facebook ainda existem, e eu acho que o Facebook existe ainda por conta de existirem as comunidades, porque cada um criou um ambiente, né, saudável ali para as pessoas estarem, porque senão, se você deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem, vira uma bagunça, né? Precisa ter uma moderação ali, né? Precisa, e às vezes você tem que ter uma linha dura mesmo, tipo, não dá, você não sabe se comportar, né? Então, não vai ficar aqui. E qual que era, tirando essa parte da questão religiosa, assim, o que mais te estressava e que você evoluiu, vou te falar, se o que mais me estressava e o que mais me estressa até hoje é a pessoa tentar diminuir uma empreendedora. Sabe, de alguma maneira no comentário. Nossa, que caro. No aplicativo tal, eu compro mais barato. Nossa, que absurdo esse preço. Sai precificando o trabalho da outra pessoa. Ou ridicularizar de qualquer maneira, assim. E, infelizmente, existe, tá? Parece uma coisa meio absurda, mas existe. Eu sempre vejo as empreendedoras, assim, cara, precisa ter muita coragem, primeiro, para empreender, né? Nossa, sim. Precisa já ser coragem é a palavra. Corajosa. Aí, para se expor na internet, mais coragem ainda. Então, você imagine que um comentário desse, muitas vezes, pode fazer uma pessoa desistir. E não é brincadeira, porque a pessoa está colocando ali, ela se esforçou, ela fez e tal, e muitas vezes, aí às vezes a gente fala, não, porque os haters, a gente que já se acostumou com esse mundo, assim, hater gera engajamento, deixa comentar, né? Tá tudo bem. O problema é mais dele do que nós. Mas, às vezes, para aquela pessoa ali que está começando, ela não sabe lidar com isso. Gente, assistam um episódio que eu gravei com a Evie G, que a gente fala muito sobre isso, que ela é uma influenciadora que foi muito grande, e aí ela conseguiu, sem querer, provocar uma base de haters. Nossa. E isso fez com que ela tivesse que se retirar da internet para cuidar da saúde mental que abalou. E ela era grande, já estava há tempo na internet. E às vezes a gente tem essa sensação de que a pessoa ela tá lá imune, que não vai se afetar. Não tem como. Eu aprendi, assim, a duras penas também, porque teve uma época que eu sofri bastante. Porque as pessoas não entendiam o Clube da Alice, é mais fácil criticar. Você sabe como que é, né? E daí vinham uns comentários, assim, ruins, e daí eu olhava, eu aprendi a me blindar com isso assim. Eu olhava o perfil da pessoa e eu pensava assim, se essa pessoa pessoalmente, assim, se eu conhecesse ela, assim, eu ia me importar com a opinião dela? Tipo, seria alguém que realmente faria diferença na minha vida? A maioria não, né? A maioria não, quase todos, porque uma pessoa que chega nesse ponto de se expor qualquer dessa pessoa maneira para agir depreciar alguém na rede social. Tá projetando, né? Tá. Infelizmente tá projetando. E normalmente, assim, as que têm o perfil aberto sempre tem umas frases, né? Tipo, umas frases de efeito, assim, né? Como fazer assim? o bem, né? Elas sempre se acham pessoas muito boas. Né? Ai, como é que pode? Eu estou sendo honesta, eu sou assim. Sim, eu falei. Tem uma raiva. Não! Responsabilidade emocional, por favor. Eu falei, não! Sim, o que a gente fala afeta as pessoas, claro sim, que né? afeta. Vamos ser luz, né? Vamos ajudar as pessoas a encorajá-las, e né? no clube teve uma época que eu fiz um movimento, assim, se não for para elogiar, não fale nada. Sim. Né? Sim. Você não tem nada, você não precisa comprar, ninguém está te obrigando a comprar aquele produto, né? Não compra, então. Não gostou, a sua vizinha faz mais barato, muito bom, né? Muito bom.
Muito bom. É muito louco que precisa se ser educado isso para algumas pessoas, né? Precisa. E é legal, assim, porque daí eu acho que esse movimento que eu comecei a fazer, e eu fazia post, sabe? Tipo, fazia discursão, assim, sabe? Hoje aconteceu isso, a gente excluiu tantas pessoas e não sei o quê. E isso fez com que as pessoas vinham para mim e falaram, nossa, eu adoro quando você vem dar bronca. Muito engraçado. Sim, Tipo, a gente ama o eu achava a posicionamento. tia Mônica, né, da escolinha, assim, brigando, brigando com os aluninhos. Olha, tem um nenê aqui, Aí, ó, mais um. viu? Chegou o Mais um. neném. Que dica que você dá para quem tá tentando formar uma comunidade, assim? O que você acha que fez com que o Clube da Alice desse tão certo? Imprima sua personalidade como líder, né? Então, se você quer ter uma comunidade, se você vai cuidar de uma comunidade, você tem que entender que você vai ser um líder, né? Você vai liderar aquele espaço. E para liderar, você não vão ser todas as pessoas que vão te amar. Então, já se acostume que você vai ter gente que vai gostar, gente que não vai gostar, mas se você quiser agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém, você Daí não vai chegar a lugar vai nenhum. virar essa bagunça, Não né? vai virar uma bagunça. Então, você tem que ter claro o que você quer de objetivo com essa comunidade. Você tem que seguir você. Não adianta, não existe comunidade que não tenha uma liderança e que não tenha. E crie regras, né, para o que você vai fazer. E liderança ela é bastante desafiadora por causa disso, né? Você tem que Sim. equilibrar o ser um lugar acolhedor, que as pessoas se sintam encorajadas, mas tem que botar ordem na casa. Sim, Entender mas não isso, quer a casa dizer é que sua. você não tenha que ser acessível às pessoas também, né? Assim, eu falo, quando alguém vem com alguma crítica, com qualquer outra coisa, mas ela traz uma solução, eu vou ouvir. Uhum. E muitas Alices trouxeram realmente coisas que foram mudadas no grupo, porque me trouxeram de uma forma sensata, algo que, olha, eu vejo assim e acho que poderia ser assim. Agora, se você vem só com uma crítica, eu não vou te ouvir. Uhum. Se você não tiver uma solução para aquilo, nem traga. Isso para todo mundo, gente. Se você não tem solução para crítica, fica Guarda pensando. para você. Vai guarda matutando pra você. até você ter a solução. Porque às Daí vezes é você muito leva. fácil a gente ver as pessoas fazendo alguma coisa. Ah, mas se fosse eu, né? E não tem noção do trabalho que tem por trás. E às vezes é legal. A pessoa traz uma solução, a gente mostra, olha, não é bem assim, não dá para fazer. Lá na Academia Alice, que é um projeto que nós temos com o Sebrae, onde a gente reúne as empreendedoras. Então, muitas vezes as empreendedoras trazem, eu acho que vocês deviam fazer assim, assim. A gente mostra, olha, a gente tem uma empresa, é o Sebrae, né? Muitas vezes não é tudo que a gente pode fazer aqui dentro, porque eles também têm as regras deles, nós temos as nossas regras. E daí as pessoas entendem, ou às vezes elas realmente trazem coisas que são muito úteis. Né? Você já pensou em alguma vez desistir do Clube da Alice? Teve algum dia que chegou assim, nossa, não sei se eu tô dando conta, talvez faria outra coisa, tá sendo demais? Não. Nunquinha. Não. Tem dias que eu fico brava, eu resmungo sozinha. A minha filha já falou, um dia eu vou gravar isso tudo, vou te chantagear. Você vai pra casa... É claro, a gente fica brava, né? Não tem como, né? Mas desistir não. Desistir nunca, jamais. Se reinventar, né? A gente sabe que é um processo de se reinventar o tempo todo. Mas tem algo que você falaria, então, para a Mônica, que inaugurou o Clube da Alice, que tornaria a trajetória da Moniquinha mais fácil? Talvez lá no comecinho, dizer, olha, não preste atenção nesses comentários negativos, não perca tempo lendo coisas ruins, sabe? Tipo, eu acho que eu perdi algum tempo nesse começo entendendo isso, vivendo aquela... Que é o que as pessoas esperam, na verdade, né? Na verdade, essas pessoas, elas querem que a gente pare. Sim. Para que a gente se iguale a elas que não estão fazendo nada. Que é mais confortável para elas, né? Quando você tá numa posição que elas não têm coragem de ir, sim, elas até o gato ofendem. concorda. Né, gato? Né, é gato? isso. Ele concorda. Cara, eu fico me perguntando, eu imagino que muita gente te acompanha e pergunta também como que você dá conta de tudo isso que você cuida de projetos, assim. Como que é a rotina da Mônica? Então, eu não sei, você sabe que as pessoas me falam isso, até ontem eu fui na drenagem, aí
A esteticista falou assim, nossa, mas eu estava vendo o teu story, porque, meu Deus, esse final de semana você foi não sei o quê. Eu falei, realmente, esse final de semana foi bem agitado. Tinha 4 eventos diferentes, né, e tal. E eu tinha contado para ela que a diarista não tinha ido e que eu tinha limpado todos os banheiros e que eu tinha aproveitado que já que ela não foi, ela falou, meu Deus, mas daí na segunda-feira de manhã você ainda limpou. Você não tem fim de semana. Eu não sei, assim, eu acho que eu tenho bastante, eu sou um pouco fora da curva com relação à energia, assim, eu sou uma pessoa bem, eu gosto de estar sempre em movimento, assim, eu quero... Você sempre está numa reunião, trabalhando num projeto, e aí tem inquieta. as palestras toda semana no Sebrae, né? Não, no Sebrae tem uma vez por mês. Vez por mês. E na sede do clube no shopping tem uma vez por semana. Uma vez por semana, que daí são as próprias Alices que dão as palestras, assim. Mas eu acho que eu tenho tanto tempo... Mas uma das coisas que há um tempo já eu coloquei na minha vida é o exercício. Então, tem horários que são horários meus que eu não abro mão, sabe? Eu só desmarco se for realmente algo que realmente não tem como encaixar em outro horário, senão eu vou dizer para a pessoa, olha, esse horário não dá. E que horário que você definiu como melhor? Assim? De manhã cedo. Eu faço assim também. São minhas. A manhã inteira? Sempre tem uma coisa ou outra, porque a gente que trabalha digital, né? Por exemplo, eu acordo super cedo, daí eu olho as comunidades, né? Eu faço toda uma parte que eu posso fazer de manhã, daí eu vou para academia, daí eu volto, continuo, assim, mais ritmo mesmo, assim, mais à tarde. Então, amanhã eu meio que deixo para mim. Nossa, sabe que eu já caí por muito tempo na armadilha de, tipo assim, não vou reservar a manhã inteira para mim, principalmente quando eu tava fazendo serviço, né? Quando eu me afastei um pouco da internet, tentei ver se eu me encaixava no serviço. Tanto que na última vez que a gente se viu lá na Cláudia, eu tava fazendo unha ainda, né? E eu pensava assim, mas tem gente que tá abrindo a loja às 8, às 9. Vou começar às 8, às 9. Minha vida virou de ponta cabeça. Nossa senhora, porque daí eu começava a trabalhar às 9 e aí eu trabalhava até meia-noite, até às 10. E daí não tem horário para terminar, né? Então é melhor pra gente que tá empreendendo, que tá nessa vida agitada. Se você tem como, né? A gente sabe que quem tem criança, né? E tudo se torna mais difícil. Mas a minha criança já está com quase 30 anos, então... Então eu não tenho... Eu só tenho um cachorro que manda em mim, o resto... Tá tudo bem. Mas é isso, eu não vou pra academia de manhã, eu já sei que no restante do dia a rotina vai me engolir. Uma das coisas só que eu sinto muita falta desde que o mundo digital me engoliu, assim, que eu caí no buraco dali, é de ler mais. Eu lia muito antes e agora parece que você pega um livro assim, daí você tá ali um pouco, daí daqui a pouco você já tem que dar uma olhada no celular, assim, né? Então é uma das coisas que é um dos pontos da minha vida que eu quero mudar. Eu tento, assim, antes de dormir toda noite eu leio, mas às vezes é meia página e eu durmo em cima do livro e é isso que deu, assim. Dependendo de como tá a rotina, eu consigo ler mais, mas eu confesso que eu sou mais uma dessas que acaba escutando muito audiobook. Eu não consigo, salva não. Minha vida. Eu limpo a minha casa escutando um livro. Bom que eu leio um livro em 3 dias. Eu sou do livro físico de ler. Nossa, daí é complicado que você tem que estar ali presente. Tenta um audiobook. Não é a mesma coisa? Não é. Não é. Mas é alguma coisa. É melhor que nada. Melhor que nada. Melhor do que assistir só vídeo do gato, né? Do Instagram. Às vezes é o que eu mais salvo pra mostrar pra Ju, pra falar a verdade. Os vídeos de gato. Vídeo de gato. Eu já tô louca pra perguntar pra você como que a galera consegue entrar no Clube da Alice, mas eu não vou. Eu vou perguntar só no final pra você ficar assistindo esse vídeo até o final. Então fica aqui, que vocês vão descobrir como que vocês acessam esse mundo inteiro, que agora eu acabei de descobrir que também será limitado. Então, olha, tem que correr. Já tá contando spoiler? Ninguém tá sabendo, contei pra você antes, mas a gente conta aqui. Ninguém tá sabendo? Não. Eu corto? Eu conto, podemos contar, não tem problema. Eu vou começar a contar na comunidade. Gente, vamos lá. Agora. Vamos lá pro primeiro spoiler. O Clube da Alice tem 680.564, acho. Nossa, que eu olhei até agora. Específico. É porque eu quero fazer um primeiro post contando na comunidade isso. E eu resolvi, porque o grupo é meu, quem manda aqui sou eu, né? É isso. Brincadeira, gente. Eu resolvi que o número mágico para o grupo Clube da Alice é 700 mil membros. Então, você tem
19.500 Vagas. vagas para você entrar. Depois, o que vai acontecer? Só quando saírem ou quando nós tirarmos perfis que talvez estejam lá só ocupando espaço também. E quem devem ter sabe? perfis que estão lá há 10 anos. Tem, muito. Então não é algo que vai ser rotativo, igual o Muito. restaurante que você fica Mas, esperando a se a recepção. pessoa sair, ela abre espaço para uma nova Alice. Não é uma dinâmica legal? Nossa, gente, é uma dinâmica assustadora, na verdade. É agora que você tem que entrar no Clube da Alice e já mandar para todo mundo para garantir a sua vaga. Se você Porque na não hora que está ela lá anunciar isso ainda, aqui, ó, uma não semana. tem lá ainda, não está lá ainda, então corra. E tem chance de mudar de ideia no futuro? Não sei, não posso Do mudar futuro, de ideia ela é Alice, amanhã. gente, não sabe. A Alice muda de ideia amanhã. Eu posso mudar de ideia amanhã, é ótimo. Aí você entrou num ponto que hoje em dia tem se falado muito, né? Inclusive algo que eu sempre trago aqui de assunto, que o pessoal às vezes fica muito travado. Eu percebo essa trava em relação à criação de conteúdo também, que é a questão de nicho, que eu acredito que tem os benefícios de ter nicho e de você ser também brand creator, né? Que você fala sobre tudo, que é meio que o meu caso. Mas uma coisa que é uma desvantagem de você ficar tão pensando no nicho antes de começar, que a galera trava. Sim. E aí ela fica pensando que, nossa, eu tenho que fazer a escolha da minha vida, porque se eu mudar de ideia, depois ferrou, eu não posso mudar de ideia. Gente, O que a você gente acha tem sobre mais é isso? que mudar de ideia, A né? gente tem mais é que mudar de ideia. Pelo contrário, digo mais. Raul Seixas já dizia, né, que é melhor ser uma metamorfose ambulante, né, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu estou nessa. Eu amei. Eu Tô amei nessa. essa filosofia de vida. Você tem um livro? Eu tenho. O Jeito Alice de Empreender. É bem lindo. Bem lindo. E ele fala sobre isso? Fala sobre várias histórias de Alices também. Nossa, Está que nas maravilhoso. livrarias Curitiba ou online. O Jeito Alice. Alice de Empreender. Maravilhoso, gente. Tá nas livrarias online, então o link estará aqui embaixo na descrição desse vídeo para Vamos vocês colocar o conseguirem. link aqui. Que vocês já conseguem ver que Mônica é um ser humano, assim, fora da casinha, literalmente maravilhoso de estar aqui conversando com você. Imagina, eu que Porque é agradeço um o jeito de convite. pensar muito inspirador, sabe? E é sempre muito bom, né, falar assim, falar de forma descontraída, né? Porque tá muito gostoso, parece que a gente tá conversando só a gente aqui, né? Você tá feliz de estar aqui? Eu tô muito. Tá gostando da muito, conversa? Eu sempre gostei muito de você, sempre te acompanhei. E é muito bom estar aqui. E a gente contar, né, sobre essas histórias. Às vezes as pessoas têm curiosidade, assim, e uma das coisas da internet é que as pessoas endeusam muito a gente, né? Sim. Assim, como se a gente fosse, né, algo diferente, né, que não, inacessível. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, a gente só criou algo, a gente só tem seguidores. Mas é muito fácil né? fazer isso. Eu mesma faço. Eu com você, às vezes faço isso. Eu fico, meu Deus, a Mônica. Imagina, né? Então, isso é engraçado, assim. Algumas pessoas, nossa, sempre que... Esses dias uma moça mandou, assim, no Instagram, ela falou assim, nossa, eu tenho um sonho de te conhecer. Daí ela escreveu mais uma coisa, mas que sonho fácil, né? Esse sonho tá muito fácil de resolver, que sonho é esse? né? Vamos melhorar esse sonho. Vamos melhorar esse sonho aí, né? Vamos colocar um upgrade nesse sonho. Mas e daí eu acho que essas coisas, essas conversas quebram um pouco também, né? Nossa, que a gente é sim. humano, né? E daí se algum dia a gente cruzar com uma pessoa na rua, não cumprimentar, pode ser que a gente não tenha visto, né? Que também acontece também Acontece muito. Ou Né? as pessoas tá perdendo, tá correndo para pegar Uber, perdendo um avião. Ou é assim. meio desligado, que nem eu, não lembro o nome. Isso me acontece muito. Nossa, eu também. Muito. Ou eu não lembro o nome, ou eu lembro o nome a outra pessoa, ou eu falo assim, nossa, você é familiar, a gente não se viu lá. A pessoa fala, não. Não. Ou a pessoa fala assim, Hoje eu eu já nem aprendi tento. a não falar mais muito prazer. Boa. Ah, meu Deus, a pessoa fala assim, não, mas a gente já se conhece. Nossa, mas eu Que perco vergonha. rebolada num tanto. O que você fala agora? Oi, tudo bem? Eu sorri pra todo mundo agora. Oi, tudo bem? Quando eu tô... Eu faço muito isso. Porque, principalmente, eu aprendi isso no Miller, porque eu tenho mania, assim, que eu ando pensando em milhões de coisas. Eu ando meio com a cabeça baixa, assim. E daí as pessoas falam, nossa, eu encontrei com você, você é muito antipática. Mas eu nem vi a pessoa, eu estava com a cabeça lá. Aí agora eu não faço mais isso. Quando eu estou em algum lugar, eu procuro olhar para as pessoas. Tipo, deve ter gente que fala, meu Deus, quem é essa?
Mas é melhor pecar pelo excesso nesse caso, Exato, né? exato. Eu fui numa festa uma vez que eu tava tendo. Eu tive muita crise de ansiedade, de pânico, que foi algo que eu fui tratando com o tempo. E aí, quando eu chegava nos eventos, assim, com outros influenciadores, eu ficava, meu Deus do céu. E aí chegou uma menina que ela me confundiu com outra pessoa. Gabi, maravilhosa, tem ela no meu coração. E ela chegou e me deu um abração, assim, ela. Oi! Tá! Me deu um abração. E eu fiquei, gente, eu nunca vi ela na vida, ela também não me viu. Mas obrigada. Obrigada, eu recebo. Foi tão maravilhoso aquele abraço que eu fiquei, tipo, até hoje eu tenho uma gratidão por ela ter me confundido e ter me dado um abraço. Mas eu também encontro a galera na rua, assim, a pessoa, oi. Daí eu digo, quem que é? Não sei. E assim, eu fico super feliz, assim, quando as pessoas me param e falam e contam alguma coisa relacionada ao clube. Daí tem gente que fala assim, eu te vi em tal evento e tal, mas eu não tive coragem. Venham, gente, não tem problema nenhum. Assim, eu recebo essas gente... mensagens no Instagram, eu fico, gente, vamos lá conversar. Mas tem coisa mais gostosa do que alguém vir e valorizar o seu trabalho que você faz, porque a partir do momento que ela fala com você e diz que gosta de alguma coisa, eu acho muito legal, assim. E é um incentivo, né? Claro. E é maravilhoso trazer mais isso, da gente ir conversar com as pessoas para elogiar, para exaltar, para incentivar. Nossa, maravilhoso. Eu fico super feliz quando alguém me para e fala que conhece ou que viu. É um desses benefícios da internet, que às vezes a gente está aqui fazendo o nosso trabalho e às vezes ele não parece tão grandioso assim, porque a gente tá tão na rotina, né, gravando vídeo. Eu digo por mim, né, porque o teu é muita coisa em contato com as pessoas mesmo, mas eu às vezes tô aqui falando com a câmera, tô com a Ju ali, e a gente acaba esquecendo da quantidade de pessoas que a gente tá conversando, trocando ideia, e quando elas chegam em conversa, traz esse pro humano, assim, contato. Fica até mais legal quando você vai fazer de novo, né? Você lembra dos rostinhos daí, né? Não, às vezes eu posto as coisas no Stories, assim, e aí eu encontro a pessoa e eu vou contar. Você acredita, menina, que esses dias eu não sei o que lá, ela sim, eu vi nos seus stories. Isso é assustador. Eu ainda não me acostumei com isso. A gente faz, né? E parece que, tipo, só poucas pessoas viram, né? Mas não são poucas pessoas que viram, né? Então, é muito engraçado isso também. Eu vi que você fez tal coisa. Aí você fala, meu Deus, será que eu não estou me expondo demais? Você acha que tem um limite, assim, de exposição? Quando que a pessoa está se expondo demais para você? Dos outros, eu não julgo nada. Eu acho que cada um faz o que bem entender também. Desde que ela preserve, assim. Eu tenho um pouco de pé atrás com pessoas que expõem muito crianças, assim. Mas isso é uma coisa meio pessoal minha que me incomoda num ponto. Mas também acho que cada um faz o que quiser, o filho dela, né? Não estou aqui para julgar. Mas, para mim, tem coisas, às vezes, que eu tenho um pouco de medo de parecer, às vezes, exibicionismo, sabe? Tipo, de fazer alguma coisa de as pessoas falam, nossa... Tudo marketing. Tá se exibindo, que está às 6 horas da manhã correndo, sabe? Mas... até hoje nada não chegou a me barrar de fazer, sabe? Mas às vezes me passa, talvez fosse um limite, assim. Eu tenho uma coisa que me incomoda também quando as pessoas colocam muita coisa de valor, assim, sabe? Tipo... ostentação. Ostentação, essa é a palavra. Ostentação, acho que é uma coisa que não cabe no nosso mundo, assim. Por quê? Uma coisa que Quer dizer, me sim, incomoda. eu sei por quê, mas eu queria entender um pouco mais a sua opinião sobre isso. A gente, apesar de que já me falaram uma vez que as pessoas gostam de ver assim, pessoas ostentando, porque isso gera, né, um desejo de ser igual, de comprar igual. Mas eu não sou uma pessoa que gasto em coisas caras, assim, sabe? Tipo, eu não sou a pessoa que estaria consumindo isso. Eu não sou uma pessoa que compraria uma bolsa e mostraria, porque não compraria a bolsa, né? Muito menos para mostrar na internet. E se eu comprasse algo, assim, seria algo que eu não postaria, sabe? Não seria algo que eu acho que até chega a ser ofensivo, assim. Sim, faz sentido. Porque tem muita gente na luta ali, mas é complicado os pensamentos, assim, porque às vezes a gente também acaba se limitando em algumas coisas, não nesse caso, eu também acho que não cabe ostentação, é algo que, pra quê, né? Pra quê?
nos dois sentidos. Pra que ficar É. consumindo esse tipo de coisa e pra que ficar publicando esse tipo de coisa? Assim? O consumir, eu acho que Uma cada curiosidade um ali, consome. talvez? Não, consumir, eu acho que cada um consome de acordo com o que pode, com o que é, e gosto, né? O que é de gosto, se a pessoa tem dinheiro para comprar, eu não julgo. Não consumir de comprar. A galera consumir Consumir o criador de conteúdo, conteúdo que é tá ostentando. só ostentação. Porque assim. eles realmente, se você publicar muitas coisas ostentando, você realmente vai atingir uma quantidade muito grande de pessoas. Sim, é interessante isso, né? Mas Um isso estudo é sociológico algo, cabe aqui. Isso é algo que não combina comigo. Assim, eu não faria. Não compro coisas desse tipo e também, se algum dia comprasse, também seria algo que eu não mostraria. Enfim, mas aí eu acho que cabe... Não estou criticando quem faz, gente. Só não cabe para mim. Ó, vou fazer uma pergunta bem entrevista de emprego aqui, já que a gente falou sobre humanizar, que as pessoas acabam endeusando a galera que tá na internet. Quais são os maiores defeitos da Mônica? Muitos. Meu Deus, eu sou mandona. Abre aquele pergaminho. Eu sou leonina. Você é leonina? Eu sou leonina, sim. Então eu gosto... Agora tudo faz sentido. Eu gosto das coisas ali sob meu controle. Então isso, às vezes, eu posso pecar, né? Mas eu não vou assumir, tá? Porque eu sou leonina, então... Jamais direi que estou errada. Jamais direi que estou errada. Só se você vier com a solução. Isso. Que mais? Isso. Que mais que eu sou? Sim, mas eu acho que o meu... Como leonina, esse é Como meu único leonina, defeito, não tenho mais defeito, nenhum. né? Vocês estão vendo, gente, a perfeição? Tá vendo como eu sou perfeita? Agora, mas ao mesmo tempo, eu sou como leonina, eu sou uma excelente amiga. Não mexo com meus amigos. Sou muito fiel mesmo. E tanto aos amigos quanto ao casamento, ao que eu acredito, assim, como diz a Maria Aos seus Rafá, valores. eu honre suas escolhas. Eu honro as minhas escolhas mesmo, né? Você não é uma pessoa indecisa? Em alguns momentos, sim. Sabe que momento que eu sou indecisa? Em restaurante. Eu Pra quero escolher comida? Eu quero o prato da pessoa do lado, da mesa do lado. Deixa eu pegar um pedacinho. Eu sempre acho que eu escolhi o prato errado. Nossa. Eu quero experimentar o prato dos outros. Eu também. Eu amo amizades que eu posso experimentar o prato de todo mundo. A Ju já sabe que eu jamais conseguiria casar com alguém que fica, tipo assim, não vai pegar do meu. Não, mas eu sou casada com um taurino, então a gente tem um problema aqui. Ele não gosta de dividir? Não, ele fala, por que não comprou pra você? Oxe, mas é só um. Mas eu só queria experimentar. Eu quero experimentar tudo isso no buffet livre, é muito difícil, né? Porque você quer botar um pouquinho de cada coisa, assim, dependendo do volume de variedade do buffet, você sai com uma montanha, assim, né? Mas esse negócio de prato, eu sempre acho que o prato dos outros tá melhor do que o meu. Enfim. Às vezes tá. Na maioria das vezes eu não escolho tão bem quanto a Ju. Então, eu também tenho esse problema. Sempre, porque eu acabo indo no tradicional e fico de olho no prato dos outros. Eu sou aquela que passo na mesa e falo pro garçom, o que é aquilo ali que a pessoa tá comendo? Eu queria igual. E você já teve uma situação, assim, que você precisou defender uma amiga, assim? O que aconteceu? Conta fofocas, eu sou geminiana. Eu já. E normalmente acabo, às vezes, me metendo numa maior confusão, criando ranço pela pessoa e depois a amiga continua amiga daquela pessoa, né? É igual quando você fala assim, não, tem que terminar com essa pessoa. E daí, daqui a pouco, eles voltam e você fica assim. Não que eu fale essas coisas. Olha, eu vou falar... isso que eu ia falar. Em romance eu não me meto. Não. Acho que ninguém deveria se meter, né? Ih, melhor evitar. Ninguém sabe o que Mas se o que passa, aconteceu? Me conte a sua fofoca. Então, uma pessoa falou mal da minha amiga. E eu soube e prejudicou ela, inclusive, no trabalho. E depois elas voltaram. E eu criei o maior ranço. Daí eu não posso nem olhar para ela, assim. Enfim. Mas você contou pra sua amiga? Por que ela que me voltar? contou, porque, mas, enfim, cada um sabe o que faz, né? Você não é aquela que, pode me contar o que aconteceu com você, que eu não vou levar pro meu coração, eu vou eu sim. levo. Você lembra? Lembro. Faz 10 anos atrás. E eu tô contando aqui pra vocês nesse podcast. Lembro. Se fizer pra mim, talvez eu não lembre, mas se fizer pra alguém que eu gosto, eu vou lembrar. Pandemia. Como foi a adaptação de pandemia pra você em relação ao Clube da Liz? Nossa, pandemia, eu lembro assim, certinho da pandemia. A gente teve o convite para ir para o Shopping Cristal
E era um modelo diferente, que é o que a gente tem até hoje, né? Que é um espaço para a gente gerar conteúdo, para a gente fazer encontro com as empreendedoras. Não tem mais venda, que era uma coisa que eu não queria fazer mais, de trabalhar com essa parte de venda. E a gente estava assinando o contrato e o superintendente do shopping falou assim: eu vou sair da academia porque a minha mulher está grávida e tem esse vírus e tal, né? E eu pensei, nossa, meu Deus, que doido, né? Tá lá na China, lá, né? E ele já vai sair da academia. Fiquei com isso. E logo em seguida, né? A gente sabe o que aconteceu. E assim, o que me preocupou de cara na pandemia foram as empreendedoras. Porque a gente sabe quantas pessoas vivem desses pequenos negócios, né? Então foi uma das primeira coisa que. E a gente sabia que a gente precisava cada vez mais manter aquilo ativo, né? Para que na pandemia as pessoas pudessem usar ainda mais o grupo. E foi assim. Vou dizer que foi muito legal, não foi muito legal pela época. Estou falando em termos do que a gente fez ali, né? A solução que vocês conseguiram. Nós conseguimos motivar as empreendedoras, aumentou muito o movimento. E assim, para elas já estavam acostumadas a trabalhar com esse digital, com esse entregar. Então, para elas foi muito rápido, né? Muitas se reinventaram ali, dependendo do negócio. Trabalhava com festa, não tinha mais festa, criaram um kitzinho para mandar para casa da pessoa, para comemorar um bolinho ali com a família. Então, quantos negócios diferentes, né? Ou foram nasceram, surgindo, né? Ou se reinventaram ali dentro do grupo. A galera até viu uma centelha de criatividade que às vezes nem imaginava que tinha. Sim, quanta gente começou a fazer máscara, né? Começou a fazer outras coisas, assim, doce, tinha... Então, principalmente o público do evento, né? O pessoal de eventos começou a se reinventar e o grupo foi muito importante. E a gente criou uma coisa que foi muito legal, a Alice TV. Até eu estava falando disso ontem, sobre a Alice TV. Na época eram as lives, né, que as pessoas faziam. A gente fazia live no Facebook, a gente tinha um aplicativo, era super legal, cada um entrava, a gente dividia a tela, assim, as pessoas achavam legal porque no Facebook não tinha isso de tela dividida, e a gente conseguia colocar um monte de gente dentro da tela. E todo dia, às 17 horas, de segunda a segunda, a gente entrava em live, que chamava-se Alice TV. E você estava em todas? Em todas as lives. Assim, a gente entrava e era super legal. Um dia a gente trazia uma Alice, outro dia a gente trazia um assunto e recebemos artistas da Globo. Foi muito legal, apresentadores, assim. Um monte de gente participou e foi muito bacana. Por um bom tempo a gente fez isso e isso mantinha a comunidade conectada, né? E eu nem vi passar a pandemia daí, né? Nossa, porque ficava em casa, me mantive muito ocupada. Muito ocupada. Nossa, live de segunda a segunda. De segunda a segunda. Como que é para tua família lidar com a sua correria, assim, com essa agitação de fazer live todo dia? Isso não chegou a gerar algum tipo de A minha filha questão? tinha ido, ela morava em Buenos Aires, ela tinha ido fazer mestrado em Buenos Aires, quando a pandemia, ela já estava há 1 ano lá, quando chegou a pandemia, ficou ainda com um bom tempo lá, e o meu marido me ajudava, né? Tipo, todo mundo envolvido, né? Todo mundo junto envolvido, né? Sei como é. Aí todo mundo ali em casa, né? Fazendo. Tirando toda a parte ruim, né, que nós tivemos da pandemia, óbvio, inesquecível, assim, foram momentos assim interessantes até. Que você, como uma Alice, soube bem aproveitar e ver onde que muita gente acabou tendo a renda. E isso é uma das coisas que muita gente me encontra e fala: olha, na pandemia você me salvou, porque o pessoal do Largo da Ordem, principalmente, porque não tinha feira, né? Então elas sempre falam que na pandemia o clube foi o que salvou. Acredito que para a maioria das pessoas, assim, é difícil ter essa leveza de se deixar fluir, sabe, pelos caminhos. Você tem como dar algum conselho, assim, para a galera adotar esse lado mais Alice dela, de aproveitar os caminhos que se abrem, de ir e descobrir no meio o que tem ali de surpresas inesperadas? Aquela frase da Alice lá que a gente brincou no começo, que para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Que é bem mal falada para a maioria da galera. Mas né? eu acho que as pessoas precisam ter pelo menos uma ideia, né? Um propósito do que fazer. Mas tem que ficar atenta aos sinais, né? Nada nessa vida ela sabia que estava procurando o coelho. Ela estava atrás, e daí ela foi encontrando um mundo diferente, né? E, assim, não ter medo do desconhecido, né? Você não pode ser inconsequente,
né? Mas você precisa se arriscar também, né? Ficar ali parado, você não vai a lugar nenhum, né? Até eu anotei uma frase hoje que eu achei muito legal, que eu até quero usar para as empreendedoras. Deixa eu pegar. Cadê aqui? Ó? Enquanto houver desculpas, não haverá mudanças. Forte essa, hein? Forte. As pessoas tendem a arrumar muitas desculpas. Você já reparou nisso? Sim. E elas nem se tocam, né? Conversa com alguém que está querendo emagrecer, que está tomando essas canetinhas, né? Ai, não, mas é porque eu. Porque eu não consigo, mas você precisa mudar a alimentação. Porque meu marido, porque meu trabalho. Você precisa fazer exercício. Porque eu não tenho tempo, porque eu isso, porque eu aquilo. Então, eu achei muito legal isso daqui. Acho que se a gente parasse de arrumar desculpa para tudo, né? Ontem eu ouvi uma coisa muito interessante que foi: a gente precisa ser um pouco mais como um rio, sabe? Ele vai fluindo e ele não para muito, ele nem para entender, ele vai seguindo o fluxo dele em direção ao mar, e é isso. E confiar, né? Confiar no universo, né? Confiar. E é simples, mas não é fácil. Não é fácil, mas se você não se deixar levar, você não vai saber como que seria, né? Também. Exatamente. E não ter medo de errar, porque você vai errar, né? Você vai errar, não vai dar certo. Não é tudo que dá certo, né? A gente está aqui falando do clube, nossa, um monte de coisa legal, mas lógico que nesses 10 anos tiveram coisas que não deram certo. Só que você não precisa dar ênfase para isso. A gente lembra do que deu certo. Aprende uma lição e segue a vida, né? Legal demais. E qual que é a maior dificuldade, assim, você conversando com centenas de milhares de empreendedoras, assim, durante todos esses anos, qual é o maior desafio que elas enfrentam, a maior dificuldade? Autoestima. Eu acho. No final a cabeça, assim. Ela acreditar que ela é empreendedora, né? Por incrível que pareça, muitas mulheres são desacreditadas dentro da própria casa, né? Então, Nossa, isso muito comum. E as artesãs, assim, escutam, né? Tipo, o que você faz de trabalho mesmo, né? Com o que você trabalha, né? Mas o trabalho o artesanato acaba não sendo visto como um empreendedorismo. É como se empreendedorismo. fosse um hobby, é como se fosse algo... E isso é muito... Isso acaba com a autoestima da pessoa, né? É ela se entender mesmo que, não, eu sou empreendedora, eu faço isso, eu vou me profissionalizar, porque se ninguém acredita, nem ela mesma acredita dela, continua ali naquele hobbyzinho, né? Então, a hora que ela muda essa chave e ela vai em busca, esses encontros que a gente faz no Sebrae ajudam muito. Então, a gente está falando do clube aqui, mas existem vários projetos desse jeito, né? Onde você vai encontrar com outras empreendedoras, você vai se profissionalizar, você vai ver que a tua dor é a mesma dor de outra Procura mulher. uma comunidade, pessoas Isso. que possam te ajudar. Você vai encontrar ali que aquela tua dor de agora, a outra já passou e teve uma solução. O que ela fez, né? O que ela fez. Então, eu acho que é a chave do empreendedorismo feminino, o problema é esse. Agora sim, né? Então, falando que loucura, né? Primeiro, isso da maior dificuldade ser a autoestima e não as questões técnicas, porque às vezes a gente coloca essa desculpa, né? De, nossa, eu vou empreender, mas eu não sei como fazer as partes técnicas de uma empresa funcionar. Mas isso é simples, gente. Isso não é o maior problema. Não. Então, agora sim, né? Já que a gente falou sobre essa importância de você estar dentro de uma comunidade, de você fazer parte de um grupo, de estar com pessoas que passaram pelo aquilo que você está tendo dificuldade agora, mas elas conseguiram superar, como que as pessoas podem fazer parte do Clube da Alice, ir nos eventos, ir no teu espaço? Olha, então a gente, no Facebook, o Clube da Alice, o nosso grupo principal, tem, lógico que criaram outros com o mesmo nome, mas não vai ser difícil se localizar. Tá lá, Clube da Alice, é um grupo que tem uma capa roxa, 670 e poucos mil membros lá, né? Então, por enquanto, né? Até 600 e... Quantos eu falei que tinha? 680 mil, que daí faltam 19.500, né? Corre, gente, eu vou até deixar o link aqui para facilitar a tua vida, que se você vê 700 lá é porque
Já era, perdeu. Aí, se você quiser entrar, só no grupo lá para participar. A gente tem uma página no Facebook, uma página no Instagram que você pode seguir também. E em todas essas páginas tem o nosso WhatsApp, né? Que vai para o link do nosso WhatsApp. Se você quiser participar da Academia Lícito Empreendedorismo, dos nossos outros projetos, chama no WhatsApp que uma das atendentes vai te ajudar lá, vai te passar os links. Quer que eu deixe o número aqui ou a gente deixa o link do WhatsApp? A gente pode deixar o link, né? O link, né? Já vai direitinho ali, vai clica, direto, já vai direto. Vai direto Então, pro vários WhatsApp links aqui na bio, então lembre-se de dar uma olhadinha nela que vai valer a pena, hein, gente? E venha ser uma Alice. Se você ser tiver uma um Alice. perfil feminino e pessoal, você será muito bem-vinda no nosso grupo no Facebook até chegar a 700 mil. E é só para quem é de Curitiba e região? Então, nosso grupo, assim, ele aconteceu uma coisa interessante que aconteceu de forma orgânica. 85% são de Curitiba e região metropolitana, das participantes. Mas nós temos pessoas de fora também. Só que a gente tem um grupo de Maringá e um de São José dos Pinhais. Então, se você for de Maringá ou de São José dos Pinhais, tem o Você Clube entra da no grupo Alice específico. Maringá, Clube da Alice São José dos Pinhais. Demais. É Ah, isso. e tem o Instagram também, convidar tem o Instagram os meninos que nos assistirem também, né? Que podem seguir o Instagram e ficar sabendo um pouquinho do que acontece no clube, né? Que o Instagram é aberto, isso, né? o Instagram é aberto. Clube da Alice. Maravilha, gente. Obrigada, Mônica, por essa conversa. Foi maravilhoso passar que esse tempo com agradeço. você. Gente, sigam também as minhas redes sociais para vocês acompanharem um pouquinho mais perto as minhas rotinas. As minhas rotinas? A minha rotina. A minha rotina, uma só. Às vezes ela varia, gente. Que é Kim Rosa Cuca, eu tô no Instagram, tô no TikTok. E você também pode seguir as redes sociais aqui do podcast, que é talking.rosacuca, onde a gente coloca os cortes e conteúdos extras lá também. E é isso, gente. Toda segunda-feira tem um episódio novo aqui, às 19 horas. E quarta-feira ele vai pro ar no Spotify. Um beijo e até a próxima!